Azevedo, eu acho que a eleição ela caminha para terminar em primeiro turno pelo fato justamente dessas candidaturas nanicas não terem decolado ou candidaturas que achavam que ia decolar não terem decolado. Acho que o Ciro Gomes tende a acabar igual o Daciolo na eleição, igual o Daciolo da eleição passada, ou igual a Marina, né? Abaixo do Daciolo. Agora, é uma eleição, eu estou até escrevendo, acabei de escrever um artigo aqui para publicar segunda-feira no Poder 360, e estou abordando justamente isso. O que acontece? É uma eleição muito atípica, porque a polarização ela existe. Mas, ao mesmo tempo que a polarização existe, ela não iria ser mudada, eu já venho falando isso há bastante tempo, ela tem um presidente da República enfrentando um ex-presidente reeleito já. Ou seja, nunca aconteceu isso na história. Porque, normalmente, os presidentes da República que disputaram a eleição, todos ganharam. Também quem saiu em primeiro lugar no primeiro turno também ganhou a eleição no segundo turno para presidente da República. Mas nunca um presidente enfrentou o ex-presidente. Agora, o PT, o Lula, quando esteve nos seus melhores momentos, também nunca ganhou a eleição no primeiro turno. Você lembra bem a eleição de 2006, que eu trago a comparação? O Lula estava exatamente no cenário como está hoje. Ele estava bem, com candidaturas fracas, com uma distância grande, parecendo que ia liquidar a eleição. De repente, teve os escândalos aloprados lá. Aí, acabou a população, vão parar um pouquinho para pensar e levar a eleição para o segundo turno, justamente contra o Alckmin, que é hoje o vice dele. O que aconteceu no segundo turno? O Lula ganhou e o Alckmin teve menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Então, são coisas assim que a gente tem que raciocinar. Agora, o PT já perdeu a eleição em primeiro turno para o PSDB, nas duas que perdeu. Então, eu diria o seguinte, se o Bolsonaro ultrapassar o primeiro lugar, eu acho que a eleição pode ir para o turno. Se o Lula estiver em primeiro lugar, perto do fim da eleição do primeiro turno, acho que haverá segundo turno, justamente pelo histórico do PT de sempre enfrentar segundo turno. Então, é uma eleição atípica, volto a te dizer, ela é atípica, mas ela está caminhando para um afunilamento, para o eleitor tender a fazer um voto útil. O cara chega e pensa o seguinte, pô, eu vou decidir entre o Lula e o Bolsonaro mesmo, então para que eu vou esperar mais 3 semanas? Porque uma coisa é ele ter a expectativa de votar em alguém que poderia ir para o segundo turno. Outra coisa é você votar em alguém que você sabe que vai perder a eleição. Ninguém gosta de perder voto. Então, esse problema do voto útil existe. O que as pesquisas contribuem negativamente para isso? A pesquisa estimula o voto útil. A pesquisa hoje está virando um caso muito sério. Não vou dizer você que eu acredito ou desacredito na pesquisa. Eu acho que não dá para ter pesquisa do jeito que está. Eu acho que a gente tem que regulamentar como é que uma pesquisa pode ser divulgada. Ou pode ser um meio de comunicação que contrata, ou partido político, mas não pode ser banco, não pode ser empresa, não pode ser empresa ou instituto que você nunca ouviu falar na vida, que tem uma microempresa, que não tem um estatístico, que não segue uma metodologia única que possa ser conferida, auditada por todos. Não adianta você registrar no Tribunal Superior Eleitoral, porque eu vou registrar um absurdo que eu vou fazer. O que importa é saber se as entrevistas são feitas, se uma metodologia única é seguida para poder comparar. Agora eu tenho que comparar laranja com banana, fica uma coisa muito difícil. Podem até fazer. O problema é a divulgação no período eleitoral. No período eleitoral, tem que ter uma forma de divulgação de pesquisas uniforme, tem que ter uma definição de quem pode contratar no período eleitoral e tem que ter uma definição que não pode ser com metodologias diferentes. Você tem que aprender a comparar o Instituto A com o Instituto B. O Instituto A com o Instituto B, com o método A com o método B. Essa é a situação que a gente precisa, de uma certa forma, debater no Brasil. Infelizmente, não será para essa eleição. A Câmara aprovou o Código Eleitoral, que acabou não sendo aprovado pelo Senado, e está empacado lá a discussão justamente desse problema das pesquisas. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa lição e mudar essa situação das pesquisas. Não é proibir pesquisa de ser divulgada. Eu acho que nós temos que colocar pesquisas, a forma como elas podem ser divulgadas. Eu acho que é um pouquinho mais complexo. Você acha que é colocar regras, né? Regras claras, definidas. Por exemplo, o meu partido aqui em São Paulo contratou uma pesquisa. A pesquisa tem um sistema, por acaso não vai ser divulgado, mas a empresa que foi contratada tem um sistema
que o pesquisador, quando está pesquisando, ele efetivamente está sendo filmada a pesquisa dele. Então, se você quiser auditar, você vai ter todas as entrevistas que estão sendo feitas. Isso não acontece com ninguém. A maioria dessas empresas não fazem as pesquisas. Essa é que é a verdade. Então, e tem um problema. Muitas pessoas que não estão se conformando com uma possível manipulação das pesquisas não estão respondendo às pesquisas. Tem informações que a gente escuta por aí é que tem muita gente que não quer responder. Isso deforma a amostragem muito fortemente. E eu acho que não deviam fazer isso mesmo. Eu acho que não devia acabar de uma tal maneira no período eleitoral, é que não deviam nem responder pesquisa, porque é uma forma que você tem de acabar com a credibilidade das falsas pesquisas é justamente você ignorá-las. Ignorar de qualquer maneira. Mas você acha que essas pesquisas têm como... essa profusão de pesquisa e todas dando o Lula vencendo disparado e tal, isso é uma forma também de manipulação? Porque o povão gosta de votar em quem está ganhando, é isso? Isso, sem dúvida nenhuma, o povo gosta de votar em quem está ganhando, quem gosta de perder o voto, né? E isso afasta qualquer possibilidade. A pesquisa, quando coloca alguém na frente, eu não estou dizendo que o Lula está à frente em primeiro lugar porque a pesquisa está manipulada. Eu não chego a esse ponto. Eu discuto a distância. Não pode ter um instituto com 20 pontos de diferença e outro com 6. Isso não existe em pesquisa. Então, tem alguma coisa aí que está errada. Então, a forma está errada. Agora, num primeiro momento, a pesquisa serve para isso aí, para que o Lula chegue e chame o Bivar, chame o Janones e diga o seguinte: olha a pesquisa que está aí, sai, vem comigo, vou te dar isso, vou te dar aquilo para você sair da pesquisa. E o sujeito sai. Então, porque vê a pesquisa, isso serve para isso, serve para formar as alianças, convencer as alianças, convencer as pessoas que tem um candidato mais forte que o outro. Nesse primeiro momento, sim. Quando começar o horário eleitoral, nós vamos ter essas pesquisas manipulando o eleitor na sua vontade, porque o eleitor vai vendo, vê o programa, vê o debate, vê o candidato dele melhor no debate, vê os programas do candidato dele melhor e, de repente, a pesquisa não muda nada. Desiste. Ele fala assim, não adianta mesmo, vai levar esse cara, então vai embora. E essa situação de manipulação existe, sim. Por mais que digam que não, existe. Você acha que o Lula está eleito? Não, eu acho que o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Eu sou da opinião contrária. E te digo por quê. Quando você analisa as pesquisas, mesmo as próprias pesquisas, que algumas delas são manipuladas, mas você tem um dado daquelas que você pode considerar assim, que tem um pouquinho mais de credibilidade, você vê que a eleição está decidida ainda pela rejeição, ela não está decidida por opção. E o Lula, de uma certa forma, o PT, historicamente, sempre teve um terço do eleitorado. O que está acontecendo é que o PT está, de uma certa forma, se beneficiando da vitimização que o Lula sofreu em função da criminalização da política que o Sérgio Moro fez. Então, esse período de vitimização dele, ele vai acabar com a exposição. Quando você começar a campanha de verdade, a partir de 16 de agosto, com os programas eleitorais gratuitos, aquela coisa toda, você vai ter que começar a comparar governos. Não adianta nem querer comparar o governo do Lula com o Bolsonaro. O governo do Lula está muito longe. Tem que comparar o da Dilma, que foi o último. Quando a gente teve um governo em 2015 e aqueles primeiros meses de 2016, a Dilma perdeu 8% do produto interno bruto sem pandemia e sem guerra. Perdeu 10% da renda dos brasileiros. A taxa de desemprego nossa, que foi divulgada anteontem, ela está 3 pontos percentuais menor do que a Dilma sem pandemia e sem guerra. Então, índice que a gente tem que colocar. E o Lula, ele hoje está muito mais petista do que ele foi em 2002. O Lula está defendendo revogar a privatização da Eletrobras. Eu já defendo que privatize a Petrobras. Ele está defendendo revogar a reforma trabalhista para aumentar mais o custo da mão de obra e tornar o Brasil menos competitivo. Ele está defendendo revogar a reforma da Previdência. Ele está defendendo liberar o aborto, legalizar o aborto, enfim, defendendo o aborto. Ou seja, ele está muito mais petista. O Lula hoje, ele aderiu às pautas do PT, coisa que ele não tinha feito até no momento que ele foi presidente dos 2 mandatos. E buscou a sua torcida. Então, o que está acontecendo? A população vai ter a oportunidade de comparar o que quer. E é isso que tem que ser mostrado na campanha eleitoral. E na hora que for mostrado o que quer, eu tenho certeza absoluta que a maioria da população ainda vai preferir não ter o PT de volta.
Então, essa circunstância será debatida. Então, eu acho que está longe do Lula ser presidente. Eu acho muito pouco provável, na minha opinião, que ele seja presidente. Eu acho que o Bolsonaro chegará e dependerá muito mais do Bolsonaro conseguir mostrar. Se ele conseguir mostrar na sua campanha, deixar as comparações de governos fluírem, ele certamente tem muita condição, porque, repara bem, Leno, o horário eleitoral, quando começa, é o momento que a mídia já tem que ter um tratamento igualitário para todos os candidatos, coisa que não existe hoje dentro do nosso noticiário. Então, você conhece bem, enfim, você é um jornalista experiente, sabe bem o que eu estou falando. Não dá para a gente ter, como tem hoje, matérias com colegas seus fazendo passagem de matéria com editoriais, que é o que está acontecendo, é uma coisa absurda. Então, isso vai acabar, pelo menos durante o período... Você acha que isso acaba? Essa militância acaba? Não, eu acho que durante o período dos 45 dias tem que parar, porque é suscetível de outro tipo de resposta da legislação eleitoral. Então, está sob outro regime da legislação eleitoral. Uma passagem do jornalista com editorial contra um candidato vai gerar direito de resposta dentro do próprio jornal. É uma situação um pouquinho diferente do que é hoje fora do período eleitoral. Mas mesmo com essa postura da nossa justiça nesse momento... Não, mas a justiça eleitoral... Eu concordo contigo que se fosse nas outras eleições anteriores, que a justiça tinha uma outra postura, aí sim o direito de resposta viria com certeza. Você tem um colegiado... Anos 80, anos 90, mas agora... Eu acho que eu daria ainda um voto de confiança. A gente tem um colegiado na Justiça Eleitoral ainda, que ainda está sendo construído, um colegiado novo, ele ainda vai ser experimentado. Eu acho que a gente não pode pré-julgar. Eu acho que vai ter sim, até porque vai ficar um negócio tão evidente, que eu, por exemplo, se fosse os advogados do Bolsonaro, a cada passagem dessa de matéria, eu iria estar com direito de resposta. Isso é uma confusão danada. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!